Serviço Divino de Palavra para a Juventude, sábado, 11 de setembro de 2021, Ancião de Distrito Roberto. Amada juventude, para esse serviço divino, o apóstolo maior tem nos colocado uma palavra que está em Marcos, no capítulo 6, no versículo 48 ao 49, e que nos diz: E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Amados irmãozinhos, para mim é uma alegria poder, juntamente com o pastor Alberto, o irmãozinho organista também, e os irmãos aqui, servos, presente neste dia, nesta hora da qual o apóstolo maior tem uma palavra formosa para nós, onde Jesus anda por cima do mar. E para mim assim é uma alegria muito grande, porque esse ano é o primeiro serviço divino para a juventude que posso, juntamente com o pastor Alberto, realizar. Passar por um período de licença médica, mas graças ao nosso bom Pai estamos aqui e vivendo essa hora tão formosa com a juventude. Podemos dizer assim, a esperança que temos nos trabalhos dos quais são designados a juventude, aquilo que é o futuro de nossos jovenzinhos, e não pensamos, quando falamos em futuro, somente na vida material, mas para nós, filhos de Deus, principalmente na vida espiritual, porque o nosso futuro é promissor. O nosso futuro é estarmos junto com Cristo. E isso nos traz muita alegria. Não é um futuro, muitas vezes poderíamos dizer, incerto, pelas muitas situações, por aquilo que vocês vão viver nesse serviço divino, que fala situações de ventos contrários. E nós sabemos o que significa isso, vento contrário. Como aqui, nessa situação aqui, que Jesus pôde ajudar os seus discípulos. O irmãozinho tocava um hino que parte desse hino diz sossegar, não é assim? Então, era o que os discípulos estavam precisando naquele momento, sossegar. Que eles passaram por um momento de aflição, um momento difícil, um momento, poderíamos dizer, de provação e um momento de confiança, poderíamos dizer assim, porque eles receberam uma ordem de Jesus e estavam cumprindo, e passaram por uma turbulência muito forte, ventos contrários, fazendo com que eles não conseguiam se movimentar, sair do lugar. Por isso que diz, e vendo que se fatigavam, o que significa aqui isso? Jesus, ele tinha acabado de realizar o Sermão da Montanha, ali onde houve a multiplicação dos pães. E com essa situação, então ele disse assim para os seus discípulos, para que eles pegassem o barco e remassem e fossem ao outro lado, do mar ali, numa cidade da qual era para eles aguardarem Jesus, porque eles iriam na frente e Jesus se colocou ao monte para orar. Mas como Jesus, através da benção e a graça de Deus, ele tinha o poder também de saber tudo que poderia acontecer, ele orava
e estava olhando para os seus discípulos. E via que os ventos fortes agitavam as águas, e eles remavam e remavam e remavam e não conseguiam sair do lugar. E amados, aí o que aconteceu? Jesus, nesse momento, então, o que ele fez? Ele se colocou adiante deles, para que pudesse ajudá-los. E ele foi ao Monte orar, e dali ele viu toda a tribulação da qual os seus discípulos estavam vivendo, e ele se colocou adiante deles para poder ajudar os seus discípulos. Quando ele tomou essa atitude e ele esteve ali perto de seus discípulos, eles se assustaram, porque era noite e eles não tinham a claridade necessária, ou talvez nenhuma claridade, para poder ver o que estava acontecendo, e viam que um homem se dirigia adiante deles. E esse era Jesus. E Jesus assim queria ajudá-los. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa abordagem de Jesus, amados irmãos, ela foi uma abordagem da qual poderíamos até dizer uma experiência para fortalecer a seus discípulos. E ali também foi uma situação da qual eles puderam sentir a graça e o poder de Deus sobre seu Filho. E amados, Deus Pai, Deus Filho. Então eles viram, e eles achavam que era um fantasma que estava se dirigindo a eles. E quando foi se aproximando, eles viram que era Jesus. E tem também uma passagem muito bonita, que já foi vários serviços divinos que podemos ter, tema de serviço divino, que eles ficaram surpresos, eles ficaram atônicos com tudo aquilo que podiam ver. Imagine, se fosse para nós hoje, com toda a situação, com toda a tecnologia, com tudo que podemos ver, se nós tivermos numa situação semelhante à noite em um barco e alguém vier andando sobre o mar em nossa direção, o que nós vamos sentir? Medo, não é assim? E foi o que eles sentiram, e aqui como diz, e eles até gritaram de susto, porque achavam que era um fantasma. E quando viram que era Jesus, e amados irmãos, mudou toda a situação, e como podia dizer, já teve uma passagem nessa situação, que já tivemos vários serviços divinos a respeito disso, que Pedro, ele ficou surpreso, e ele ficou tão maravilhado com aquilo que podia ver, que ele até pediu para que ele pudesse ir ao encontro de Jesus. Então, num certo momento ali, ele teve uma fé poderosa, tanta qual que era essa de Jesus, que ele sentiu o desejo de ir até Jesus. Mas sabemos da história o que aconteceu. Quando começou, ele temeu novamente ali e foi resgatado por Jesus até o barco. E amados, então vemos que essa abordagem de Jesus foi para mostrar a eles a força de Deus. E o apóstolo maior, ele coloca aqui para nós também uma situação que não foi somente ali, nessa situação ali de Jesus. No antigo pacto também, ele também pôde mostrar a sua intercessão, a sua ajuda para Moisés, também numa situação da qual para Moisés e para Elias, que eles perderam o ânimo. Elias, ele perdeu o ânimo de uma forma, porque ele estava sendo perseguido, e ele seria morto se eles o encontrassem, e ele perdeu o ânimo de uma forma que ele pediu para Deus que ele queria morrer. Ele não queria mais enfrentar todas as situações das quais ele estava vivendo. E amados, Deus intercedeu para Moisés,
também quando ele teve a luta para poder chegar e pedir para que o faraó pudesse libertar o povo, e ele intercedeu também a Elias. E se vocês lerem na Sagrada Escritura, vocês vão ver, ele mostrou situações como se fosse um desafio com a natureza. De tudo aquilo que Elias pôde ver a graça de Deus, e se fortaleceu porque um anjo foi até ele, esse anjo enviado por Deus, e alimentou a ele, deu a ele de beber, e ele seguiu o seu caminho, porque o seu caminho era longo, era de 40 dias e 40 noites, para superar todas as dificuldades da qual ele tinha que ali ter. Então, vejam que tudo isso Deus fez. E assim também essa situação aqui, ó, de Jesus, quando Jesus andou sobre o mar, então Deus mostrou a sua força, o seu poder, para todos aqueles que têm confiança e creem em Deus. Nenhum homem poderia andar sobre o mar, mas isso eles puderam viver. E eles, amados, chegaram a sentir o medo, achar que à frente deles estava um fantasma, e não era isso. Então era Jesus que veio para fortalecê-los, acalmar o mar e levar a eles até a outra margem, para poder fazer também os outros trabalhos dos quais assim teriam que ser. Jesus nos fortalece. Amados irmãozinhos, Jesus nos dá uma tarefa, e Ele quer nos fortalecer para que nós possamos ir de encontro à nossa salvação. E muitas situações difíceis nós vivemos em nossa vida, principalmente, digamos assim, a juventude que ela está iniciando o seu caminhar, passará por muitas situações, passará por muitas tribulações, das quais nós já com mais idade já passamos, e não estamos livres de passar por outras muitas turbulências. E esta palavra da qual o apóstolo maior coloca para vocês, para esse serviço divino, é justamente para isso, para que vocês sejam fortalecidos, para que vocês possam ver na Sagrada Escritura todo o amor, toda a intercessão que Deus fez para com aqueles que muito lhe amaram, que muito respeitaram a Ele, e que muito chegaram, amados, a confiança e saber que jamais Deus iria deixá-lo só. Quero dar aqui também um outro exemplo, do qual diz respeito a José, né? José, filho de Jacó, o qual não tinha primogenitura, que era de seu irmão, e por conta disso ele foi vendido como um escravo, e ele sofreu muito, passou por um período, e não foi um dia, 2 dias, ele passou por um período grande ali de provação, até, amados, Deus mostrar para ele que tudo aquilo que ele tinha dito a ele, mas mostrar para ele que a sua benção sobre ele iria acontecer. E, amados, sabemos a história de José, e sabemos que ele não foi vingativo, ao contrário, ele pôde também ajudar os seus irmãos. E, amados, vejam o quanto Deus ajuda aqueles que querem seguir a sua vontade. E, amados, com as tribulações que muitas vezes passamos, apesar de todos os nossos esforços, continuamos muitas vezes praticando o mal. Quando eu li essa palavra aqui que o apóstolo maior colocava para nós, eu pensava assim, poxa, mas nós vamos na igreja, a juventude vai nos serviços divinos, a cada mês tem o serviço divino para a juventude, em breve
com a vontade de Deus, logo, logo volta à normalidade, vocês vão ter os serviços divinos presenciais. E aí ouvimos essa palavra, né, onde aqui o apóstolo maior diz: apesar de todos os nossos esforços, continuamos praticando o mal. Aí, então, a gente consegue fazer uma ligação formosa com aquilo que foi que o apóstolo Paulo fez. Ele era um apóstolo, né? E o que ele disse em Romanos, ali no capítulo 7, no versículo 19, ele disse o quê? O mal que eu não gostaria de fazer, esse eu faço. E o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Então, vejam, amados, e todo o trabalho, também, muitas vezes que temos que fazer na igreja, então muitas vezes não o fazemos como deveria de ser, e há situações que nós pensamos que elas não mudam, principalmente no tempo que nós vivemos, e tudo isso são tribulações que nós vamos vivendo, mas nós não podemos perder a confiança em Deus. Jesus reconhece todos os nossos esforços, Jesus reconhece todas as nossas preocupações, e, amados irmãos, Ele quer nos ajudar. Assim como Ele ajudou os seus discípulos, Ele também quer nos ajudar. E vejam, amados, que Ele quer se dirigir a nós para mostrar para nós que estamos protegidos se estivermos ligados a Ele. E de que forma isso é possível? Participando dos ofícios divinos, ouvindo a prédica anunciada através do Espírito Santo. Então, tudo isso é colocado para que possamos estar numa situação confortável, da qual Deus olha sempre por nós. E assim como Ele teve muito presente no Antigo Pacto, através de Jesus, amados irmãos, e o Espírito Santo, Ele está muito presente entre nós e quer nos dar a força para que possamos seguir à frente. Podemos, amados irmãos, realmente confiar e acreditar que o Senhor vai nos fortalecer, vai nos ajudar, mas para isso, amados irmãos, temos que confiar na sua graça e na sua benção. E vendo que se fatigavam de remar porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigia da noite, aproximou deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram, então eles foram temerosos. E, amados irmãos, passaram por uma dificuldade, da onde aqui deram grandes gritos. E muitas vezes, amados irmãos, nós também nos assustamos. Muitas vezes, amados irmãozinhos, questionamos: por que isso? Por que aquilo? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Mas, amados, deixamos na mão do Senhor, confiamos a Ele. E pedimos a Ele em oração para que Ele nos dê força, para que nós possamos confiar assim como os primeiros apóstolos confiaram, confiar assim como os nossos apóstolos vão à frente e oram por nós e pedem por todos nós, e fazemos o nosso trabalho. Confiamos e nos alegramos e sabemos que o Senhor sempre vai estar perto de nós e sempre vai nos dar força para seguirmos à frente. Amém.